decando o acelo. Ele firmou os meus passos, porque a terra já cambaleia como um bêbado, como disse Isaías. Mas eu não, ele firmou os meus passos, colocou os meus pés sobre uma rocha, tirou a tristeza e a depressão que eu tinha dentro de mim. Eu pensava que eu não sairia daquela vida, muitos estão aqui, pensava que não ia ter jeito daquela vida. Há uma solução. Nós servimos um Deus tão extraordinário, tão soberano e tão tremendo, que o maior medo do ser humano, irmão, pode ser quem for. A hora que ele encontrar com uma pessoa aí pela rua, uma pessoa espiritual, que é essa pessoa chamada morte, aí ele vai começar a sentir o cheiro da morte, o desespero, a sua alma vai se debater. Mas nós servimos um Deus tão extraordinário. Receba, Ele venceu a morte, Ele está aqui nesta noite. Então receba esse poder e essa graça. Mostrando para nós que se nós seguirmos os seus passos, nós também vamos vencer a morte. Para o ser humano comum, para o ser humano mundano, a morte, acabou tudo. Coitado desse ser humano, irmão. A morte é só o começo. Aí vem outro mais estúpido ainda e diz assim: aqui é o inferno. Você não sabe de nada. No inferno não tem cervejinha gelada. No inferno não tem Coca-Cola. No inferno não tem televisão. No inferno não tem brincadeira não. No inferno a minha Bíblia diz que é lá onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Só haverá pranto e ranger de dentes. Mas Deus preparou, aleluia, uma vida boa para você aqui na terra. Entenda isso nesta noite. Salmos capítulo 118, versículo 14 diz, pode conferir se você quiser, Salmos de número 118, a partir do versículo 14 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Na tenda dos justos há voz, há cântico de alegria, de sabedoria e de salvação. Mas ele está dizendo que na tenda dos justos, quem são os justos? Aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Você entende isso? Mas quem não é justo, quem está brincando e não quer servir a Deus, que cântico que ele ouve, eu sei, é o cântico da polícia, é o cântico de morte, é um correr atrás do outro com a faca. O Natal vai ser uma bênção, as pessoas estão se matando no Natal, mostrando para o ser humano que na Bíblia não tem dia nem hora que Jesus nasceu. Nós vemos aí quanto santo, fulano ela virou santa, o fulano virou santo. Pedro chegou na casa de um homem ímpio e o homem ficou maravilhado porque um anjo falou o nome dele. O anjo disse: vai até a casa do Simão curtidor, a sua casa está na beira do mar, está próximo do mar, pode ir lá, e lá dentro tem outro Simão. Esse Simão tem sobrenome Pedro. Você consegue imaginar que tremendo um anjo falou o seu nome? É porque Deus te conhece no céu e no demônio tem terra do coração na terra. Aí o homem fica maravilhado, um anjo veio aqui. Isso está em Atos capítulo 10. Um anjo veio aqui e falou o nome desse homem. Quando Pedro chega, ele dobra o seu joelho e se humilha. Pedro diz: não faça isso. Pedro em vida. Não é esse Pedro que eles estão adorando depois de morto, não. Pedro em vida disse: não, levanta-te, não faça isso, adora somente a Deus, bate palma somente para Deus, a glória
está indo a passos largos para o inferno. As coisas estão acontecendo e você não está percebendo que Jesus quer operar em sua vida, quer salvar a sua família e quer fazer de você um instrumento, irmão. Minha irmã que está aqui, ser um servo de Deus, uma serva de Deus é uma honra que poucos terão. Conhecer o verdadeiro poder, não esse poder inventado, esse poder mentiroso que está na internet. A unção do capim, a unção da vaca, a unção do vômito, a unção do riso. Irmão, o evangelho para ele virou uma palhaçada, mas eu quero dizer algo para você. Esse nome, Jesus Cristo, nunca perderá o crédito. Ele sempre será o Rei dos Reis e o Salvador da humanidade. Pai da glória! As pessoas mudam, os costumes mudam, igrejas mudam, pessoas, pastores, pregadores, quem for ele muda, mas Jesus sempre será o mesmo. Deus me traz, eu tenho que falar o que Ele me traz. Porque é tão fácil servir o mundo e é tão difícil servir a Deus. Eu falei isso aqui, vou falar de novo, Deus está mandando, eu tenho que falar. Porque o mundo você faz do jeito que você quiser. Liga funk, se prostitui, mente, rouba, engana. Aí hoje eu vou para o candomblé, pode ir. Amanhã eu vou para a macumba, pode ir. Amanhã eu vou lá ser derramos, pode ir. Sabe qual é a diferença? Jesus não aceita um pedaço. Jesus não quer você por metade. Quando Ele te levantar e te usar, você pertence a Ele por inteira, minha irmã. Ei, meu irmão, você pertence a Ele por inteiro. Ele não divide você com ninguém. Receba, Ele te ama. Aí a pessoa começa a ver esse povo. Olha o tipo do irmão carregando carrinho de mão. Olha o tipo da irmã passando prova, gestante. Mas ela tem que estar com um sorriso, falando em línguas estranhas. É porque nós não temos o que Ele tem, mas o que nós temos Ele não tem. A alegria do Senhor é a nossa força. Alguém está recebendo a alegria do Senhor? É a nossa força. O povo judeu estava saindo de um cativeiro na Babilônia. O povo estava saindo de um cativeiro. Parou aquela multidão de soldados e pessoas da Babilônia e começaram a debochar. Quando as mulheres e os homens no mato e as mulheres todas começaram a sair, eles começaram a louvar. Eu não sei o hino que eles louvaram, eu queria saber. Talvez seja aquele assim, ó. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé. Eles estavam louvando a Deus. O povo foi, cercou eles, falou: o que vocês têm? Mulheres, homens de Israel, o que vocês têm? Vocês estão saindo do cativeiro, ficaram presos, foram espancados e agora vocês estão cantando. Um deles levantou a voz e disse: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor, por isso nós estamos alegres. Pode bater palma, grande coisa para o Senhor. A gente passa prova, passa dificuldade, passa humilhação, mas de repente é que Deus, Ele tem muitas formas de trabalhar. O apóstolo Pedro disse: receba nesta noite a multiforme graça de Deus. O que é isso? São muitas formas de trabalhar, muitas formas de operar. Quando você pensa que vai fazer assim, Ele faz diferente, você fica maravilhado. Ele tem várias formas de trabalhar. Ele trabalhou na minha vida, na vida de pessoas aqui. Às vezes você fala: Deus, eu quero essa bênção. Aí o Senhor fala assim: você parar de falar desse jeito. Se
você parar de orar desse jeito, eu até entrego essa bênção. Mas a pessoa, não sei com quem que ela aprendeu, ela tem que ensinar Deus a trabalhar. Eu quero assim, assado, para a esquerda, para a direita, eu quero assim. Ele fala, então tá bom. Eu vou te honrar porque você está glorificando o meu nome ainda, mas não é do jeito que você quer. Aí ele vem e dá aquela outra bênção, porque eu aprendi com esse Deus. Ele sempre nos entrega uma vitória, porque irmão, se Deus não entregasse vitória para mim e para você, nós não estaríamos aqui. Quem já recebeu um livramento para você ou para alguém da sua família, levante as mãos e dá glória a Deus. Quem já recebeu uma porta aberta para você ou para alguém da sua família, bate palmas, só para ver que é verdade, não. Aí quando você para e entende que Ele é soberano, que Ele não precisa da minha e da tua opinião, é só orar e dizer, Deus, eu creio na minha vitória. Glória a Deus. Aí você para nessa história, vem num culto como esse e entende o que Deus quer falar. Não o que você quer fazer, o que você fazia ou deixou de fazer não importa. O jeito que você agia no mundo não importa. O importante, eu faço assim na minha casa. Falou a verdade. Você faz assim na tua casa. Mas essa não é a tua casa. Essa é a casa de Deus. E você está na casa do Pai. Pode bater palma. Salmos 40. Ele fala claramente. A palavra de Deus não falha. Você que está aqui, está em desespero, está achando que não vai dar certo, está achando que você não vai conseguir por causa da sua capacidade. Saiba que se você colocar nas mãos de Deus, é um ditado que todo mundo que prega a verdade fala. Você sabe por que os crentes são vencedores? Paulo diz que eles são mais que vencedores. É porque Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. Ele te capacitando, irmão, você vai longe na terra. Receba, meu irmão, Ele te capacitará. As pessoas começam a ver coisas que você nunca conseguiu fazer, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque agora quem move você é o divino Espírito Santo. Não é mais você, eu faço. Vou lá fazer entrevista, né? Está garantida a minha porta, porque foi aquela minha amiga, ela é gerente, ela é isso, ele é gerente, ele é policial, ele fez, aconteceu e eu vou lá. Chega lá, tá com a cara na porta. Por que não deu certo? Porque você colocou o gerente, o policial. Da próxima vez eu vou conseguir. A porta já está fechada. Por quê? Porque Jesus está indo na minha frente. Pode bater palma, é verdade. Com Deus na sua frente o mar se abre. O diabo cai por terra. E a igreja glorifica o seu nome. Agora eu quero finalizar esta mensagem. Eu tenho 12 revelações para entregar. Eu não quero entristecer o pastor que confiou em mim, então eu estou de olho no horário. Está dizendo para você que não vai adiantar os costumes que você aprendeu em outras igrejas. Não vai adiantar o jeito que você acha. Eu não acho nada. Eu acredito que o que eu tenho que fazer está aqui, dentro da palavra de Deus. Irmão, como assim? Aqui está escrito como o homem deve viver. Se ele for solteiro, irmão, está mesmo. 1 Coríntios capítulo 7. Se o homem for solteiro, ele cuida das coisas do Senhor, ele louva o nome do Senhor, ele adora o nome do Senhor. E se ele for casado primeiro, ele cuida da sua família, depois ele cuida das coisas do Senhor. Está aqui, E a mulher, irmão? 1 Coríntios capítulo 7. Se a mulher for pura, não teve relação com nenhum homem ainda, falo para você, mulher, fique solteiro e faça a obra que Deus vai te honrar.
Mas não fique fazendo coisas erradas nas esquinas. É melhor casar do que se abrasar. Depois pegar e se arrepender. Porque tem coisas que não voltam mais. E a mulher casada? Honre o seu marido. Se vista com pudor, modéstia e decente, porque assim se adornavam as mulheres que serviam a Deus, como Sara, que chamava Abraão de Deus Senhor. É a Bíblia, a Bíblia. Arnois, eu era ladrão. Está na Bíblia? 1 Coríntios capítulo 7. Aquele que roubava não roube mais. Agora faça o que é bom, trabalhe com as suas mãos, porque o Senhor vai te abençoar. Tem resposta para tudo. Aí umas pessoas não, na minha igreja. Primeiro você não tem igreja. A igreja é de Jesus Cristo. Ninguém tem igreja. Somos servos do Todo-Poderoso. Ele é o nosso guia, o nosso mestre. A Ele nós obedecemos, a Ele nós louvamos e com Ele nós vamos morar em nome do Senhor. É isso que as pessoas não entendem. Presta atenção. Aí eu falei isso aqui, alguém vai dizer: então eu vou começar a fazer isso, a não mexer mais no cabelo, vou começar a fazer esse pregador está pregando, eu estou sentindo a presença. Não é por força nem por violência. Quando você se apaixona por um homem, quando uma mulher se apaixona pelo homem, quando um homem se apaixona pela mulher, se acha bem, bota um revólver na boca dele e fala: vai lá em casa. Não é, é por amor. E Jesus faz uma alusão clara entre o casamento com o homem e o casamento com ele. Esta igreja é a noiva do Cordeiro. Bate palmas agora. Aí você vê qual é a diferença de um casamento com o homem e com uma mulher e o casamento com Jesus. É simples demais. Você vai no altar e você vem no altar. No altar com a mulher, como é que é? Há 16 anos eu falei isso para minha esposa. Prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. E com Jesus, prometo ser fiel, vou te adorar, vou dar glória e glorificar, mas nem a morte nos separa! Essa é a diferença. Vou finalizar, tenho que finalizar. Espírito de Deus me ajuda, agora eu vou finalizar. Gosto de pregar. Não é por usos e costumes, não é por uma doutrina humana. Está aqui no Salmos 40. Como que Deus quer. Assim como Deus não vai dar os dons com dor no coração. Aquela minha filha é rebelde. Ela ora de vez em quando, mas fica olhando coisa que não presta. Deus não vai dar dom com dor no coração. Ele vai dar dom para aqueles que lhe obedecem, diz a Bíblia. Aqueles que amam e guardam a sua palavra. Salmos 40. Ele diz assim, presta atenção agora. Eu vou finalizar agora, em nome de Jesus. Sacrifício, doutrina, eu vou embolar tudo agora. Sacrifício é o tanto que eu oro, hein? Eu jejum mesmo, hein? Perdeu tudo, rapaz. Faça no oculto, faça em secreto, e o Deus que te conhece te recompensará publicamente. Tá? Salmos 40. Sacrifício, guardei a doutrina, fiz isso, fiz aquilo pela obra. E Deus vem com a resposta. Sacrifício de tolo, doutrinas erradas, doutrinas empurradas. Eu vou porque minha mãe me ordena. Quando você crescer, você vai ter a escolha, você vai saber o que você quer da sua vida. Sacrifício, doutrina, não reclamaste.
Quem ouviu o que eu falei, diga glória a Deus. Salmos 40, sacrifício, doutrina, não reclamaste, mas as minhas orelhas furaste. O que é isso? Eu vou finalizar agora, é agora. O escravo, quando ele está falando isso, minhas orelhas furaste, ele está falando de um escravo. O escravo andava para cima e para baixo, fazia a vontade do seu senhor, ia no mercado comprar as coisas, e as pessoas ficavam olhando aonde? Na orelha dele. Aí de repente, você sabe, está escrito em 2 Reis capítulo 4, daquela mulher que falou o homem falou, vou ter que levar os seus filhos como escravo. Ela pediu ajuda ao profeta, Deus multiplicou e ela não precisou. Então, vamos dar um exemplo. Os filhos daquela mulher foram escravos por 14 anos. Por 14 anos as pessoas estão observando, indo para o mercado, comprando, vendendo, fazendo tudo que o Senhor deles manda. Mas um belo dia, aqueles filhos daquela mulher, de 2 Reis capítulo 4, passa com a orelha furada e com uma argola, o que você quiser chamar. Sabe o que aconteceu dentro da casa? O patrão, o senhor, chegou para eles e disse: está aqui, ó, está aqui o documento, é só assinar. Por quê? Você está livre e vai embora. Você está livre a partir de agora. Venceu os 14 anos, você não precisa mais ficar aqui, não precisa fazer mais nada, pode ir embora. Mas daí aquela pessoa, no começo ela pensava que o Senhor era ruim. Quantas pessoas pensam que Jesus é ruim? Está acostumado com macumba, está acostumado a falar que Jesus deixa as pessoas sozinhas, que Jesus não está nem se importando com a humanidade, que foi Jesus que criou a AIDS, o câncer e um monte de coisa. Aí ela pensava que o Senhor era ruim. Mas de repente ela fala: agora eu vou ter que sair por aí, vou ter que andar nesse mundão. Mas não, sabe uma coisa? Pode rasgar a carta. Por quê? Porque eu vou ficar de livre e espontânea vontade com o meu Senhor. Quem entendeu, da glória a Deus. Não vai ser mais por obrigação. Aí tinha uma lei. Tinha uma lei. É verdade, você está falando, você se apaixonou pela obra, pelo seu Senhor, então eu vou furar a tua orelha. Aí ele passava na rua sorrindo, e as pessoas viram eles, e agora estão vendo isso, a prova na orelha. Sabe o que as pessoas falavam? Ali vai o servo do Senhor, ali vai a serva de Deus. E agora não é por obrigação, não é porque o pai manda, não é porque a pai manda, não é porque a mãe manda, é porque eles se apaixonaram por Jesus. Jesus é você, de livre e espontânea vontade. Há muitas pessoas que se enganam dessa palavra e pensam que é de qualquer jeito. A irmã buscou 7, 8 anos, ela chega e fala: nossa, que lindo a irmã profetizando, que lindo a irmã entregando a revelação. No outro dia já quer entregar a revelação. Não é assim. As coisas são santas. Assim como ele preparou a irmã, ele vai preparar você. Tudo tem um tempo determinado, mas não pode ser por inveja, por soberba ou por obrigação. Como disse o profeta, não por força, muito menos por violência, receba, mas pelo mover do meu Espírito. Ó Espírito Santo, a igreja bate palma. Eu finalizo dizendo: eu fui para a igreja de Deus Amor com um propósito no meu coração. Eu vou chegar lá, vou participar de um estudo e voltar para o futebol. Eu contei isso aqui alguma vez. Parei na porta da igreja de Deus Amor, do centenário. Quando eu abri a porta, o irmão que estava em cima do altar disse: Deus, hoje fecha a tua sepultura. Eu não aguentei, meu coração disparou, queria correr a lágrima. Eu disfarcei, olhei para um lado, olhei
ficava olhando para trás, será que tem alguém atrás de mim? Não, é contigo mesmo, jovem. Hoje Deus fecha para a sepultura e Ele vai te levantar para ser pregador. Aí eu fiquei mais, tem um nó na minha cabeça. O que é pregador? O que é levantar? Tá aí, irmão. Me apaixonei por Jesus. Não precisa furar a minha orelha, Ele furou o meu coração. Ele colocou o seu Espírito Santo dentro de mim. E hoje eu posso dizer, eu amo Jesus. E enquanto eu viver, eu pregarei a sua palavra. Enquanto eu viver, eu louvarei o seu nome. Amém?